Bom dia, gente. Está muito animado, né, o meu bom dia aqui. Bom, aliás, é um lindo dia. O dia começou mais ou menos, agora está bonito. Eu queria dizer para vocês, contar para vocês da nossa alegria, mas uma alegria autêntica mesmo, é a nossa honra também de estar promovendo essa palestra. Simone de Beauvoir e os feminismos contemporâneos do Brasil e do mundo. Eu vou contar para vocês que desde 2019 que a gente queria fazer essa palestra, promover essa palestra da professora Magda Guadalupe. Mas tanta coisa aconteceu, pandemia, tanta coisa, e agora, como fala a Magda, as deusas gregas se juntaram, a conjunção dos astros, nós fizemos uma parceria muito legal com a Academia Mineira de Letras, e aqui estamos hoje para esse evento. Então, que bom, é hoje, né? E por que a gente queria tanto promover esse debate, mas essa palestra sobre a Simone de Beauvoir, com a professora Magda Guadalupe, pelas duas pontas do evento. Simone de Beauvoir, uma referência sólida, talvez a mais sólida do feminismo ocidental, considerada por algumas teóricas como a mãe do feminismo ocidental. Eu tenho a impressão, e a Magda talvez responda isso, que Simone de Beauvoir nunca deixou de ser essa referência. E agora ela está mais forte do que nunca no Brasil, com a sua obra sendo reeditada. Simone de Beauvoir, que foi tantas ao mesmo tempo: escritora, articulista, professora, ativista de ir para as ruas e, principalmente, filósofa feminista existencialista, de luz própria. E por que também que a gente queria tanto Simone? Porque é aquela frase dela, gente, não se nasce mulher, torna-se mulher, que nos liberou a nós, mulheres, da inexorabilidade de um destino menor. Toda a realização da mulher deveria, na concepção antiga, ser voltada a cuidar da casa, do marido e dos filhos. Atividades nobres, interessantes, boas, mas só isso? Será que nós, mulheres, só nos contentaríamos e só seríamos isso? Era muito pouco. Então, quando ela afirma aquela frase, dentro de uma obra, naturalmente, dentro de um contexto, ela nos libera desse determinismo biológico. Então, Simone de Beauvoir, a gente deve muito a Simone de Beauvoir, enquanto mulheres, enquanto feministas, enquanto cidadãs. Magda Guadalupe, que não gosta que se fale muito dela, mas o mínimo aqui eu vou falar, professora, feminista, filósofa feminista, profunda conhecedora da obra de Simone de Beauvoir, a qual ela se dedica há tantos anos. Professora da Universidade Católica de Minas Gerais, da Universidade Estadual de Minas Gerais, pesquisadora, faz parte de uma publicação de nível internacional sobre Simone de Beauvoir, ela é do Conselho Editorial. Magda, então, vem se dedicando a esse estudo, né? Porque é isso, gente, para você se tornar uma referência num campo de estudo, você tem que se dedicar muito. E ela nos contou que essa trajetória dela é interessante, que foi através da literatura o primeiro contato dela com a obra de Simone de Beauvoir. Memórias de uma moça bem comportada. Ela disse que esse título instigou, capturou-a. Ela leu mais uns 2 ou 3 livros de literatura, a partir de 72. E, em 1982, então, ela tem um contato com a obra seminal de Simone, O Segundo Sexo, publicada em 49, que ela leu, então, em 82. E, a partir daí, ela sempre vem se dedicando, né, ao estudo, então, da Simone de Beauvoir. Eu esqueci de pegar, mas assim, é uma curiosidade também, que o último livro, provavelmente o último livro inédito da Simone de Beauvoir. Será que você podia pegar essa bolsa vermelha para mim aí? Fala. Provavelmente o último livro inédito da Simone de Beauvoir no Brasil tenha sido este, da editora Quixote e Associados. Brigitte Bardot e a Síndrome de Lolita, e outros escritos.
Talvez muitas, as jovens aqui que eu estou vendo, aliás, muitas alunas da UENG, sejam muito bem-vindas. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui. Vocês talvez não tenham ideia do que foi Brigitte Bardot nos anos 60. Muitas de nós que vivemos aquela época, né, eu então com 73 anos, garoto, a Brigitte Bardot era uma coisa, e nesse artigo da Simone de Beauvoir, que também o interessante é ela, essa filósofa existencialista, com essa obra densa, que publicava artigos em revistas e jornais, e de repente escreve sobre Brigitte Bardot. Infelizmente, o livro esgotado, que é Tradução e Organização da Magda Guadalupe dos Santos, do Paulo Sartori. Mas nesse artigo, que eu não vou me estender, mas a Simone fala da quebra de paradigma que a Brigitte Bardot provocou, porque antes havia o quê? A mulher vamp, com cintas, salto alto, batom vermelho, piteira. Vem a Brigitte Bardot com jeans, camiseta, um físico quase andrógeno, aquela beleza que é moderna até hoje. Isso era era Brigitte Bardot. E só para a gente ter também uma ideia, assim, até um pouco engraçada, do que era Brigitte Bardot, eu gosto de lembrar que Chico Buarque, uns anos atrás, deu uma entrevista, que quando ele foi adolescente, com uns, sei lá, 12, 13, 14 anos, ele morou uns tempos em Paris. E ele tinha uma obsessão, ele andava nas ruas, ele andava pelas esquinas. A única coisa que ele queria de Paris era ter a sorte de encontrar com Brigitte Bardot, que era tudo que os homens queriam também, aquela figura andrógena e tudo mais. Mas, enfim, então, Magda faz essa apresentação, faz a tradução, junto com o Paulo Sartori, muitos outros prefácios também, muitos outros prefácios de outros livros da Simone, Belas Imagens, né? São também da Magda. E, enfim, eu queria dizer que o mapa da viagem, dessa nossa viagem intelectual hoje, que eu acho que vai ser muito legal, é o seguinte: a professora Magda Guadalupe vai dar sua palestra em torno de 50 minutos, 1 hora. Depois haverá uma conversa, onde nós poderemos fazer perguntas, questões, que será coordenada pela socióloga Elizabeth Fleury, que participa do Quem Ama Não Mata. E logo após, encerrado, porque nós temos um prazo para entregar a casa, nós teremos uns 15, 20 minutos ali para conversar entre nós e dizer que nós, do Quem Ama Não Mata, nós estamos vendendo livros feministas e da Simone de Beauvoir, da Quixote, nossa parceira, e também a nossa camiseta, eu sempre digo, a nossa icônica camiseta do Quem Ama Não Mata, presente de um dos maiores designers do país, o Gustavo Greco, que nos deu essa... Vai levantar, né? Quem ama não mata, quem ama, ama. É praticamente um poema, né? Quem ama, ama. Quem ama não mata. Então, ele nos deu de presente em homenagem à avó dele, a Helena Greco, que estava com a gente lá em 18 de agosto de 1980, no adro da Igreja de São José. Vocês vejam como é que a luta é antiga, né? Como dizia Juliette Mitchell, a luta das mulheres, a revolução das mulheres é a mais longa. E a gente estava lá protestando contra a violência contra as mulheres. Depois houve uma dispersão e nós retomamos a praça, as ruas, em 2018. E desde então a gente tem promovido atividades político-culturais, que é o nosso perfil. Enfim, é isso. E desejar para nós todos uma manhã de inteligência. Obrigada, viu, gente? Ei, Magda. Você prefere falar daí, Magda? É? Agora eu tô bem, Não sei se dá. Ah, deu. Então tá. Eu só estou fazendo um teste aqui. Obrigada. Hã?
anunciadas. Tá bom, então tá, obrigada. Olha, muito obrigada aí pela apresentação, pela acolhida. Agradeço a todas e todos vocês que vieram aqui hoje, especialmente agradecimentos à equipe da associação e, na verdade, do coletivo, né? Do coletivo Quem Ama Não Mata, e da Academia Mineira de Letras, né? Meus agradecimentos à professora Miriam. Ela disse que está me chamando desde 2019. Não estou lembrada, mas a minha memória é ruim. Então, pode falar o que quiser, que tá tudo bem. E vou, então, hoje... eu fiz aqui também um PowerPoint para ajudar na monotonia, né? Porque, na verdade, eu falando aqui, Miriam disse que eu tinha 3 horas, eu imprimi 60 páginas, mas agora vou ter que diminuir um pouquinho. A Simone de Beauvoir e os feminismos contemporâneos. Eu vou fazer uma pequena introdução dos tópicos e entendendo aqui que, na verdade, a Simone de Beauvoir ela pertence ao amplo quadro dos feminismos contemporâneos, embora tenha uma distância temporal que nos separa da sua vida, não é? Então, mas em termos de semelhança, de afinidade, o pensamento de Beauvoir ele foi considerado representante da segunda onda feminista, ou pelo menos interlocutora da segunda onda, em bases bastante originais, e esse segmento dos feminismos ele tem uma repercussão maior no final dos anos 50 e especialmente nos anos 60, 70, e vamos só lembrar aqui que em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, para nós especificamente, essa foi uma época muito intensa, não é? Porque também corresponde à fase da ditadura militar no Brasil, com grupos de mulheres resistindo, enfrentando o sistema para redefinir direitos civis numa sociedade patriarcal, ditatorial. Mas na história de vida de Simone de Beauvoir, nos anos 60 e 70, esses são anos de crítica ao neocolonialismo europeu, com várias conferências da parte dela, conferências internacionais, vários textos publicados. E nos anos 70, ela participa, então, das manifestações de rua na França, propostas pelo movimento feminista de mulheres, Mouvement pour Libération des Femmes, e esses são anos também em que o seu livro mais famoso, já teria sido publicado em 1949, que é O Segundo Sexo, não é? Ele se torna ali um palco de interlocuções com as feministas do final dos anos 50 em diante. Bom, podemos pensar que a relação de Beauvoir com o mundo sempre foi de uma perspectiva muito dialógica. Então, diante de várias possibilidades da gente tentar ler o seu pensamento, a sua vida, podemos pensar da perspectiva histórica, da perspectiva conceitual, axiológica, mas, na verdade, o viés dialógico com o mundo é o que reflete melhor a sua amplitude nos seus escritos. Vou propor aqui, então, um plano, para depois a gente poder discutir nesse encontro aqui, de uma forma simples, embora não muito rápida. Bom, eu vou propor 4 pontos aqui. Bom, em primeiro lugar, queria apresentar alguns tópicos sobre a segunda onda dos feminismos e a sua situação histórica, e nós nunca podemos nos esquecer que os feminismos são ondas. Em Portugal, elas são chamadas de vagas. Eu confesso que não consigo entender muito bem, mas as ondas nós podemos entender porque, na verdade, é um fluxo contínuo de desenvolvimento de vários esforços
que estão ali tentando articular meios de igualar direitos e obrigações diante da estrutura do poder ao longo da história. Em segundo lugar, nós vamos verificar em que medida Beauvoir é interlocutora dessa corrente ampla denominada a segunda onda dos feminismos e dos outros, não é, especialmente da terceira, e alguns entendem que há uma quarta onda feminista. Vou tentar, então, em terceiro lugar, tratar aqui de alguns aspectos mais importantes da sua obra. E, finalmente, eu gostaria de analisar os alcances e as possibilidades do seu pensamento, em especial ali tópicos buscados do segundo sexo e as suas correlações com as teorias feministas atuais. Mas, na verdade, desde o início, vocês vão ver que a minha intenção é demonstrar que o pensamento de Simone de Beauvoir, não é, tanto em 1949 quanto hoje, não é, ele é um pensamento de grande atualidade. Ele foi na sua época, ele é hoje, não é, porque é um pensamento de interlocução o tempo todo com a história, com o mundo, com a nossa própria história, em situações diferenciadas. Bem, então, eu acho que o Data Show começa a partir de agora, quando eu queria aqui, então, apresentar algumas particularidades da segunda onda. Na verdade, antes disso, seria interessante que pudéssemos conceituar amplamente o que é que nós denominamos por feminismo. Então, buscando ali um conceito de um guia para iniciantes da C.L. Schultz, feminismo é um projeto crítico que aponta os modos opressivos à condição das mulheres, oferecendo sugestões alternativas com novos olhares, ou com novos valores de análises práticas e discursos. Então, atualmente, na verdade, deixa eu ver aqui, tem-se ou dá-se a preferência para o termo no plural, feminismos. Isso equivale a considerar que, na verdade, estamos diante tanto da desconstrução tradicional e patriarcal de papéis sociais, em várias perspectivas, quanto também passa-se a formular, em várias projeções, as relações de mulheres e homens e das mulheres entre si. Tem uma teórica feminista da Cardozo Law School, que faleceu em dezembro de 2022, então muito atual, a Drusille Cornell, que foi professora da Universidade de Nova York. Ela sempre considera que, se tomarmos o traçado ético dos feminismos, temos sempre que considerar, principalmente, os gestos de paz e de solidariedade que as várias correntes visam sempre recuperar nas suas reivindicações. Então, o mais convencional, ao se analisar as teorias e as práticas feministas, é reconhecer as suas postulações, suas críticas e o fato dessas teorias, em geral, se dedicarem aos problemas que envolvem as mulheres, não é, na sua situação cotidiana de vida e também nos seus embates políticos. Então, por um lado, pela perspectiva feminista, é preciso ressaltar, não é, esses espaços, segmentos dos quais as mulheres foram excluídas politicamente. E, por outro lado, deve-se problematizar as supostas características que reproduzem o sentido de sermos consideradas mulheres. Então, essas questões, elas nos remetem às chamadas ondas feministas e a perspectiva dessas ondas, que são perspectivas geracionais, né, elas vão se modificando ao longo da história, não é, na verdade, elas demonstram que esse projeto histórico, cultural, político, social dos feminismos é um projeto que ainda não se completou. Então, as ondas se modificam sem se excluírem reciprocamente.
vamos só pontuar por um dado aqui que vai nos interessar na interlocução das ondas, que a primeira onda, que ela tem uma situação histórica definida a partir das reivindicações da Olympe de Gouges e da Mary Wollstonecraft no século XVIII. Então, é uma onda que, na verdade, perpassa uma trilha ali de reivindicações e que consideram que, tematicamente, cronologicamente, ela tem uma pontuação com as reivindicações sufragistas no século XX. Bem, e, na verdade, o que essa primeira onda está discutindo ali nesse cenário histórico do final do século XVIII ao início do século XX são os direitos das mulheres como cidadãs e não mais como súditas em âmbito público e privado. Isso significa que a proposta dessa primeira onda seria uma proposta voltada para direitos reivindicados e que possam ser atribuídos a todas as mulheres. Eu não ia falar nisso, não, mas eu falei, é interessante, tem muita gente aqui que talvez queira ouvir isso, né? Que o pensamento feminista da primeira onda, ele questiona a contradição que funda a modernidade. E é uma contradição que se estabelece entre... Eu esqueço, né, gente? Desculpe. Desculpem. Esse aqui. Mas eu acho que eu já estou nesse. Não, estou aqui. Desculpe. Eu não sou muito boa para isso, não. Desculpe. Então, é uma contradição que se estabelece entre o universalismo dos direitos políticos e individuais, por um lado, e o universalismo da diferença entre os sexos. Isso é uma consideração feita pela John Scott no final dos anos 80. O que isso quer dizer? Que, de um lado, a modernidade postula que todos sejam universalmente sujeitos de direito, e, de outro, na modernidade, se evidencia como, na sua totalidade e universalidade, as mulheres são tomadas na sua diferença em relação a um paradigma sujeito, masculino, universal, de direitos, e colocadas à margem do sistema. Então, isso, na verdade, corresponde ao fato de que a exclusão das mulheres da perspectiva da primeira onda, a exclusão das mulheres da cidadania, se baseava apenas na sua condição biológica de nascimento. Então, as mulheres eram, até o início do século XX, excluídas da titularidade de direitos civis, e essa exclusão se baseava na ordem natural e biológica, sendo, logicamente, né, essa ordem imposta a elas como uma determinação sustentada pela estrutura de poder. Então, quando modifica a história, não é, e depois da Segunda Grande Guerra, várias outras demandas passam a ocorrer, e isso foi, então, juntado no que foi considerado uma segunda onda feminista. Outras questões foram propostas por vários grupos de mulheres que reivindicam direitos sociais, de educação, uma nova reestruturação da vida familiar, da vida em sociedade também, no cenário político. As demandas dessa segunda onda, elas são pontuadas ali como historicamente em meados ou final dos anos 50, com impacto nas décadas subsequentes, especialmente nos anos 60 e 70, mas também esse impacto ele continua nos anos 80 e 90, porque existe uma leitura, não é, assim, de perspectiva teórica, de que entende que as teorias e práticas da segunda onda, elas têm alcance temático até hoje com as feministas que reagem às propostas das teorias da pós-modernidade e que confirmam existirem um sobrepeso, não é, em relação às mulheres, como a violência sexual, a reificação dos corpos femininos, a dificuldade de igualar os tratamentos em âmbito privado e em âmbito político também. Pode-se falar hoje numa terceira, há quem entenda que tem uma quarta onda feminista na era digital,
E as postulações, elas se voltam tanto para a questão da interseccionalidade, quanto para a questão da decolonialidade, e também do pós-estruturalismo ou pós-modernidade. Depois poderíamos falar alguma coisa sobre isso, a sua especificidade. Mas vamos, nesse momento, nos fixar aqui na chamada segunda onda feminista, para tentar verificar de que modo Simone de Beauvoir estaria procedendo a uma interlocução e como ela é recepcionada pelas teóricas e feministas da segunda onda. Então, no final dos anos 50 até os anos 70, as diferenças entre as mulheres elas já são problematizadas, mas do ponto de vista da similitude, do que elas têm para reivindicar como pautas comuns, não é? Em primeiro lugar, essa segunda onda ela levanta a bandeira da sororidade, não é? Então, as mulheres precisam criar vínculos de sororidade, não é, entre si. E a Katie Sarachild, ela defendeu a ideia num panfleto em 1968. Ela era representante de uma ação pública em Nova York com um grupo de mulheres radicais de Nova York. E nesse panfleto se cunhou a expressão a irmandade de mulheres e poderosas. Querida, obrigada, mas sabe o que é? Eu não posso tomar água, não, mas eu agradeço. Mas eu vou tomar, para te agradar, eu vou tomar. Obrigada. Essa é minha amiga Janice, eu sou estabanada, esse negócio vai cair, vai ficar um caos aqui. Obrigada. Bem, então, o que essa expressão, não é, sisterhood is powerful, não é, ele concentra, no que nessa expressão se concentra, na verdade, é um poder velado ali a partir do momento que as mulheres se unem para se protegerem umas às outras. Não é? Isso é interessante, porque isso realmente é interessante, não quero estender, mas tem na introdução do Segundo Sexo, que Beauvoir vai dizer como o grande problema das ações entre as mulheres não é que elas se encontram dispersas no mundo dos homens. Então, enquanto proletárias, elas, na verdade, elas tendem a socorrer ali a família, o marido, o proletário. Enquanto burguesas, as mulheres tentam responder às expectativas desse cenário burguês. Então, deveria haver, Beauvoir está escrevendo em 49, deveria haver uma possibilidade para que elas se unissem e reivindicassem pautas comuns. E esse grupo de New York Radical Women, as mulheres radicais de Nova York, elas estão pensando exatamente isso. E esse lema se tornou tão poderoso que, 2 anos depois, Robin Morgan, ela editou uma coletânea de textos feministas sob esse título, não é, disseminando essa expressão e o seu sentido fundamental para todas as mulheres. Se pudermos partir aqui da reivindicação desse senso de sororidade entre todas as mulheres, veremos que, em termos gerais, a segunda onda, nas décadas de 60 e 70, né, a segunda onda resulta não da luta e progresso social e político de formação e educação das mulheres ao longo do século XX, quanto da grande insatisfação causada pelo recuo da situação de trabalho e um recuo também político-social das mulheres após o final da Segunda Grande Guerra. Elas foram, como sabemos, né, foram afastadas das funções sociais, foram jogadas de volta aos lares, como se naturalmente fadadas apenas às tarefas domésticas, como a Miriam iniciou aqui na apresentação. Então, esses fatores, eles contribuíram para uma tomada de consciência do alcance do ideal de cidadania, teoricamente determinado pela lei, de um lado, né, e a precária ali, autonomia real das mulheres enquanto indivíduos sociopolíticos na realidade.
a questão que a segunda onda levanta, nas suas variantes, é como fortalecer o senso de irmandade e solidariedade entre as mulheres, se as mulheres se encontram dispersas em seus lares, em tarefas particulares, e também, né, estão ali privadas da participação e atuação na vida política, como concentrá-las, então, não é, numa luta por um ideal em que direitos possam ser ali, então, pensados, trabalhados, né, e requeridos. Em termos históricos, vamos mencionar como nos anos 60 e 70, as mulheres... Nossa Senhora, gente. As mulheres prosseguiram na sua busca pela igualdade de direitos como uma continuação ali das reivindicações da primeira onda, pensando que elas precisariam também ter acesso aos meios de trabalho, à educação e aos meios de trabalho, mas elas procuram uma distinção ali em termos temáticos, que é o fim da discriminação e almejam o direito ao próprio corpo. Então, nessa passagem das duas décadas, 60 e 70, as feministas da segunda onda queriam se libertar ali das amarras sociais, em especial da violência sexual. Então, surge nessa época a crítica à mística feminina, que equivalia, como sabemos, a uma construção e manutenção da norma social que definia as mulheres a partir de uma existência frívola, não é, consumista, devotada apenas ao lar, como descrito no livro da Beth Friedan. Até, em homenagem a Beth Friedan, não é, aquela primeira ali, não é a Beth Friedan, não é, nos anos 60, como não é, se lembram, né? Quem estava nos anos 60 se lembra, né? Nós estávamos, né? Essa é a questão. Essa é a história, né? E também, não é, na proposta da segunda onda, nos anos 70, surge uma revisão da política sexual, como formulada lá por Kate Millett. Então, a intenção da segunda onda feminista era, sobretudo, capacitar as mulheres a deterem o poder e a autonomia sobre o seu próprio corpo e a se situarem de forma solidária em relação às outras mulheres. Vamos nos lembrar aqui que a questão corpórea, ela perpassa a segunda onda feminista, isso é um ponto de interlocução com o segundo sexo, e que apenas nos anos 60 é que surge a pílula anticoncepcional, que ensejaria a transformação, talvez para sempre, do papel feminino na sociedade. Então, Simone de Beauvoir, em 49, na França, ela publica O Segundo Sexo, analisando o conflito entre a reivindicada liberdade e a necessária autonomia das mulheres como sujeitos existenciais. Não é? E, na verdade, o que Beauvoir ali escreve é que, no seio da cultura, a sua condição, a condição das mulheres, é de uma alteridade negativa, não é absoluta, não é um outro recusado ali e mantido apenas numa condição objetificada, e ela entende que isso precisaria ser revisto, não é? Então, nas suas análises, ela especifica diante de um embate com as ciências da sua época, então ela especifica fatores biológicos, sociais, políticos, históricos, que são usados culturalmente para definir a construção de certo padrão de feminilidade. Então, a teoria filosófica de Simone de Beauvoir, ela critica a relação entre o paradigma estrutural masculino indicado como o mesmo e o suposto desvio feminino assumido como o outro. Então, logicamente, o seu pensamento causa insatisfação, escândalo ali aos detentores do poder. Então, na sequência de ideias e ações, surgem na segunda onda, com as teorias de Friedan, Millett, também de Germaine Greer, Shulamit Firestone, entre várias outras, uma receptividade às ideias do segundo sexo, com demonstrações feministas
especialmente contra opressões sexistas. Então, no segundo sexo, Beauvoir faz longas análises históricas, juntamente problematizando a dimensão da corporeidade feminina situada num mundo que é padronizado por uma estrutura paradigmática masculina, o que faz, segundo ela, criar ali um fosso de separação e discriminações entre os sexos. Como se sabe, Beauvoir não usa a palavra gênero, não é? Mas, ao tratar ironicamente de um segundo sexo, ela, na verdade, não é? Ela está indicando como as hierarquias construídas historicamente, culturalmente, não é? Elas se determinam utilizando fatores sociais, econômicos, políticos, pedagógicos, jurídicos, entre outros, para elevar a condição de uns e diminuir, rebaixar, não é, outras a uma menoridade moral e social. Então, não se trata, para Beauvoir, de simples análise biológica do sexo feminino, mas de projeções valorativas, não é, em torno do que é o corpo biologicamente ali determinado. Então, nessa segunda onda, assim como no livro de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, a consciência de que o corpo das mulheres é tomado como lugar de dominação, estereótipos, violência e ainda opressão, isso é o que elas estão discutindo, e tal situação, tanto na segunda onda quanto no livro de Beauvoir, né, essa situação ela precisaria ser revista. Então, especificamente, ver aqui. Ih, passou, hein? Fica bom, né? Que aí já passou, vocês têm que pensar assim, que bom, já passou. Beauvoir na verdade, ela é uma filósofa feminista, existencialista, e ela tem uma situação histórica que é muito importante de sempre ser mencionada. Ela fazia questão de ler a história, não é, a partir da sua situação histórica ali. Ela nasce na França em 1908 e vive até 1986. Não é? Então, ela dedicou sua vida à escrita crítica ao modelo patriarcal burguês em que se assentava a estrutura de poder. Agora, ela nunca se posicionou de uma forma neutra perante o mundo. Ela nunca desconsiderou a sua situação histórico-existencial. Ela sabia muito bem o lugar ali em que ela se criou, em que ela foi educada, não é? E como é que ela reivindica, não é, outras projeções de entendimento do mundo, mas ela compreendia, ela própria, numa situação de certo privilégio de uma mulher branca, educada, em classe média, e em suposta posição de interlocução com os homens intelectuais da sua época. Então, de certa perspectiva valorativa, isso parece configurar numa esquadria, né, numa moldura de normas muito específicas, e, claro, nós não temos como mudar esses dados. Não é? Isso pode parecer que é uma separação muito profunda do pensamento que ela desenvolve a partir dos problemas vividos por ela mesma e dos problemas que são, então, relatados e vividos por mulheres em situações culturais diferentes da sua vida. Então, nesse sentido, as perspectivas, por exemplo, da terceira onda feminista, que visam realçar a vida das mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres das diversas classes sociais, de diversas perspectivas e projeções sexuais, mulheres em estado de vulnerabilidade, mulheres em desacordo com as normas familiares vigentes, padronizadas pelos códigos, pelas religiões, pelos estados. É claro que, em situações específicas, não é, essas mulheres, né, na sua especificidade, se distanciam do referencial de vivências de Simone de Beauvoir, mas não de suas preocupações. Então, nós não podemos nos esquecer que a sua vida foi atravessada pelos efeitos da Primeira Grande Guerra, em segundo lugar, pela ocupação nazista em território francês, pelos anos da Segunda Guerra e
e de pós-guerra, assim como de reconstrução do mundo, em que fome, desemprego, crises econômicas foram sentidas em grande profundidade. Nós temos hoje aqui uma tarefa delicada, que é de tentar encontrar pontos de convergência, né, entre as vozes dos feminismos e a voz de Simone de Beauvoir. Por um lado, né, esse universo social e cultural de Beauvoir é específico nos limites ali de 1908 a 86, numa Europa dilacerada na verdade, com vários problemas que são sentidos, né, também nas outras partes do mundo. Por outro lado, como, por exemplo, a questão do imperialismo neocolonialista. Não é? Por outro lado, Beauvoir, bastante ciente da sua situação histórico-cultural e detentora, não é, ao longo da vida, de certo status de conhecimento, ela serviu de interlocutora e defensora das várias demandas feministas para ativar o olhar crítico sobre as dobras da história, as margens da estrutura de poder. E seu propósito de vida era contribuir para reinventar o mundo. E ela diz, né, numa das suas obras de memória, isso só poderia ser possível por meio dos seus livros. Então, sabemos que ela era viajante do tempo por meio de pesquisas sobre mitos e literatura, história, mas ela foi também viajante de vários países e continentes, investigando as condições reais, sociais, político-econômicas das mulheres nas várias partes do mundo e apontando criticamente a falta de simetria na estrutura de poder entre mulheres e homens. A questão que se apresenta é se, mesmo tendo sido uma mulher branca europeia, a sua voz, não é, ela tem impacto para além do seu tempo. Então, para tratar... Nossa Senhora, é difícil, né? Ai, que bom. Para tratar aqui da especificidade do seu pensamento, eu vou seguir duas linhas teóricas de apresentação para verificar de que modo, em que medida Beauvoir se insere na segunda onda feminista e como o seu pensamento poderia ser ainda considerado teoricamente relevante perante os discursos feministas da atualidade. Então, em primeiro lugar, eu sigo a linhagem acadêmica, né? Várias professoras aqui, estudantes nesse momento, não é, todo mundo passou, na verdade, pela via acadêmica. Algumas pessoas têm ali um vínculo, não é, com essa linhagem acadêmica, e eu vou me apoiar, para tanto, nos textos da própria Simone de Beauvoir e na interpretação das teóricas que sustentam o seu pensamento e ideias junto às universidades em várias partes do mundo, e principalmente por meio dos periódicos acadêmicos, como a revista Simone de Beauvoir Studies, e atualmente ela é publicada pela editora holandesa Brill, e coordenada pela professora norte-americana Jennifer McQueenan, da Universidade de Boston. Em segundo lugar, eu vou me voltar para as análises jornalísticas que dão uma visão mais objetiva da vida e obra da Simone de Beauvoir e tentar uma correlação dessas duas bases para chegar na atualidade hoje do seu pensamento. Então, da perspectiva acadêmica, deixa eu ver aqui. Opa! Da perspectiva acadêmica, é importante mencionar o perfil de uma escritora que ousa falar de si em face às mudanças históricas de meados do século XX. Então, uma mulher que se apresenta também pela escrita do eu, ou registro de memórias, redefinindo esse paradigma textual. A professora Jennifer McQueenan, editora da revista Simone de Beauvoir Studies, ela entende como novas práticas de escrita foram se desenvolvendo em resposta a novas práticas de leituras. Então, logicamente, essa mudança afeta a forma como são lidos os escritos de Simone de Beauvoir e como suas ideias vão ganhando fôlego em várias projeções no século XXI. Então, eu gostaria de discutir algumas dessas projeções aqui, né, dentro dessa perspectiva acadêmica. Em primeiro lugar, a escrita do eu. Né, esse projeto autobiográfico em Simone de Beauvoir,
é um tema, eu talvez de todos eles, o que eu mais gosto particularmente, eu tenho trabalhado nele desde 2000, em algumas pesquisas. Então, uma das suas singularidades seria pensar que a voz, verbo haver, né? Há uma voz descentrada ali nos seus textos. Eu gosto de chamar textos de memória, né, porque há uma distinção entre diários, textos de memória, escritos autobiográficos, e como nem sempre, isso é curioso a gente observar, embora não seja uma coisa assim tão simples, nem sempre nas suas várias obras de memória, que é uma escrita do eu, mas o seu eu particular, privado, ele está ali como o tema principal, é um eu dissolvido ali no meio dos acontecimentos da história. Então, essa é uma das suas singularidades, é uma voz descentrada que se pretende fazer ouvir enquanto diferença da escrita. A escrita beauvoiriana do eu, ela é muito específica, porque ela se demonstra sempre num projeto de contínuo inacabamento e sempre em diálogo com o mundo e com o outro, né, demonstrando sempre algo que é muito existencialista, que é relevante que se tem um compromisso com o mundo, não é, em relação às situações históricas ali vivenciadas. Nos seus escritos, Beauvoir tanto analisa a imagem do feminino ao seu redor, né, das mulheres ao seu redor, quanto a sua própria imagem, que ela de si constrói no ato da escrita. Então, isso em resposta às demandas desse tempo, com certos pontos que chegam até nós. Essa escrita do eu, ela se demonstra claramente, né, nas suas diversas obras de memória, mas ela já ela também pode ser encontrada ali como ponto de partida da introdução de O Segundo Sexo. Então, no ato de falar de si, como sujeito da história, um sujeito que se debruça ali sobre temas vivenciados pelas mulheres temporalmente, Beauvoir oferece também a possibilidade a outras mulheres de pensarem sobre suas próprias vidas, não é? E as relações de poder que se constroem socialmente. Isso aqui, gente, nunca parece aquelas televisões ruins, né, que aparece a imagem e a voz vem depois, né? É um pouco assim, né? Se Beauvoir ousa trazer o estilo e o tema da escrita sobre o eu, sujeito, mulher, à tela do juízo literário, filosófico, é porque o direito a falar de si, como uma mulher de classe média, solteira, sem filhos, no cenário do pós-Segunda Guerra, tornou-se então possível. Uma era de direitos e obrigações que passam a ser exigidos por leitoras atentas, críticas em várias gerações. Então, para Jennifer McWilliams, a forma de escrita proposta por Beauvoir é uma forma de clamar pela participação dos leitores, que possam sempre se engajar no mundo em prol de liberdade. Então, como segundo aspecto, nós vamos lembrar que Simone de Beauvoir, ao falar de liberdade, ela está se referindo a uma liberdade sempre situada. Não é? Na verdade, é uma liberdade em condições históricas específicas, mas que deve ter alcance para todos. Enquanto filósofo existencialista, não há como falar em sujeito livre se o outro, diante do eu, não pode pleitear essa mesma esfera de liberdade. Esse é um lema existencialista e que se apresenta para ela sempre como uma díade, está sempre ligada a um outro conceito: liberdade e responsabilidade, liberdade e compromisso. Não é? Um conceito caminha sempre ao lado do outro. Se a liberdade exige compromisso e participação, né, a participação clama também por relações de interlocuções intersubjetivas. E aí, olha que chique, lembrei até de passar. Esse negócio, Tiago, vai só a hora que quer. Aí foi, né? Então, como um terceiro aspecto, tanto o tema da liberdade quanto da relação intersubjetiva, ambos juntos modulam o que há de essencial
na segunda onda feminista, em várias dimensões, como nós podemos ver especialmente no texto da Carol Hennish, de 1969, intitulado, como todas devem se lembrar, O Pessoal é Político. Não é? Então, na introdução de um jornal feminista dos anos 60, Carol Hennish escreve sobre algo que já teria sido justamente antecipado no Segundo Sexo, sobre a vida privada das mulheres e o encontro entre o âmbito privado e o político. A indagação ali proposta pelo grupo de mulheres é se haveria uma dimensão de politicidade nos relatos de vivência particular da vida das mulheres. Segundo a Carol Hennish, as feministas se reuniam para discutir suas vidas nos idos anos 60 em alguns centros norte-americanos. Em princípio, esse grupo de mulheres compartilhava a experiência dos grupos de conscientização feminista, criados ali, os grupos criados como parte do Women's Liberation Movement, então, o movimento de liberação de mulheres, e dali surgiu a expressão "o pessoal é político". Então, a proposta de um processo de socialização das experiências foi o que permitiu às mulheres constatarem que os problemas vivenciados na sua vida privada, no seu cotidiano, tinham raízes sociais e demandavam, portanto, soluções coletivas e políticas. Vou ter que correr aqui, porque senão não vai dar tempo. Um quarto aspecto, talvez o mais conhecido, do pensamento de Simone de Beauvoir, e que tem um dos tópicos principais do Segundo Sexo, também presente nas suas obras de memória, é a relação entre natureza e cultura. Então, essa relação no Segundo Sexo, vamos pensar uma outra coisa. O Segundo Sexo é uma obra que foi sendo escrita, foi sendo tecida à medida que Beauvoir se sentia impelida a analisar o seu contexto, em primeiro lugar, como mulher num mundo definido pelos homens. E, na medida em que ela escreve, que ela faz as suas análises, tanto históricas quanto fáticas ali das experiências, das suas viagens, em primeiro lugar nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, verificando qual era a situação das mulheres nas fábricas, no seu cotidiano. Isso deu a Beauvoir também a possibilidade de se descobrir no ato da escrita, modelando uma escrita feminista. Aí ela se descobre feminista na medida em que ela escreve ali sobre as mulheres na sua situação histórica definida diante de um cenário de desigualdades. Nessa obra, em cada capítulo, sobre os temas sobre mitos, história, destino, literatura, o seu ponto central de análise se encontra na desnaturalização de corpos submissos e sem reciprocidade de reconhecimento. Então, ela escreve que este é o drama fundamental de toda mulher. O conflito entre a reivindicação fundamental de todo sujeito que se coloca sempre como o essencial e as exigências de uma situação que a define ali, a mulher, como o inessencial. O que significa isso? Que, por um lado, todo ser humano se reivindica como um sujeito moral, social, cultural. Isso é parte dos nossos traços identitários se formando em volta de perspectivas morais, culturais, sociais, de representatividade política. Por outro lado, toda mulher, que em princípio deveria também ser reconhecida como um sujeito humano, ela sempre se vê em situação de objeto, de outro. Por que motivo? Seria pela simples condição biológica de ser uma mulher? Quanto pesa o corpo feminino na sua suposta condição natural diante dos contrastes culturais? Pode-se dizer ainda hoje que algo seja meramente natural? Para os existencialistas, nada era considerado natural. Tudo era fruto de uma leitura definida culturalmente,
não é? A cultura define o valor dos corpos femininos, masculinos, infantis, de pessoas idosas, em suas várias situações étnico-raciais, de acordo com as normas e padrões históricos sociais. Então, nas suas pesquisas e análises, o tema da relação entre natureza e cultura, ele compreende 3 questões fundamentais. Em primeiro lugar, em termos indagativos, não é, Beauvoir indaga sobre como e em que medida a condição de imposição e de sujeição se encontram presentes na história. Na medida em que o poder se nomeou como masculino, justamente por isso há algo bastante danoso para ambos os sexos, pois há sempre abnegação de um sexo em relação ao outro, dúvidas sobre a própria capacidade e virilidade de outra feita, a não ser por métodos e ações de violência, conflitos, privilégios, desencontros. Num segundo aspecto, né, nós nos deparamos com a relação de dominação sexual moldada como ponto de partida a outras variações de submissão. Então, Beauvoir propicia tal abertura interpretativa já em 1949. Não se trata para ela de uma questão natural, meramente biológica, pelo fato de se nascer mulher, mas porque a cultura determina um olhar dominador sobre a situação de todas as mulheres. E, em terceiro lugar, a ousadia e inovação desse ensaio de 1949, enquanto premissa indagativa das bases arquetípicas da cultura. Não é? Como pensar em modificar, em estancar essa situação de submissão das mulheres quando essa situação não tem um início histórico determinado? Se não há explicação científica, Beauvoir está dialogando lá com as ciências, nem pela biologia, nem pela psicanálise, sequer pelo materialismo histórico, tal como ela analisa no volume 1 do Segundo Sexo, e essas são as ciências de destaque, né, no final dos anos 40, quando ela está escrevendo o livro, como pesquisar as condições sociais de surgimento da submissão feminina. Essas são as questões formuladas na introdução e são analisadas ao longo das suas várias obras. Desses 3 pontos, nós podemos destacar a ênfase negativa que é atribuída a ela, a naturalização da desigualdade histórico-cultural. Beauvoir indica fatos, dados, momentos da história e relabora todos eles para demonstrar como as interpretações elas misturam acontecimentos, mitos, ficção, realidade. Mesmo que não haja definido um arquê, o termo grego, uma origem que os filósofos adoram, uma origem cientificamente comprovada para iniciar o processo de naturalização do poder e submissão, esse processo, segundo Beauvoir, ele é histórico e ele pode ser identificado em várias fases da história sob perspectivas de análises distintas. Essa foi, sem dúvida, o grande projeto de liberdade existencial alcançado por Simone de Beauvoir, o de recusa reducionista de princípios universais à expressão de uma necessidade, né, de uma natureza condicionante que coloniza os corpos sujeitados, relegando-os a uma condição de alteridade negativa. Para Simone de Beauvoir, analisar em cada situação histórica como o eu feminino de cada mulher foi modelado em relação a um ideal de submissão, isso é complexo. Então, os códigos, os costumes, a literatura, os mitos bem o demonstram, tal como ela escreve em O Segundo Sexo. Mas a leitura que Beauvoir faz é uma leitura existencialista, que transita entre o universal e o particular e individual. Então, estamos diante ali do indivíduo mulher, que vivencia a especificidade situacional
da sua vida, em cada momento da história, vivido por cada mulher, em que os dados de gênero, raça, cor, etnia, condição social lhe atribuem possibilidades, dificuldades de atuar no mundo. Mas essas condições, para Beauvoir, elas são impostas a todas as mulheres, não é? Mesmo que em condições de vida diferenciadas. Da perspectiva jornalística, que é mais rápida, Beauvoir é entrevistada ao longo da sua vida, e nós temos, não podia deixar de mencionar, que beleza, né? Nós temos o livro da jornalista alemã Alice Schwarzer, que foi redatora da revista Emma durante várias décadas, e fez com Beauvoir uma entrevista de 10 anos. Então, esse livro é uma coletânea de entrevistas de 72 a 82, e ali os pontos principais seriam a situação histórico-cultural nos países em que a tradição de trabalhos domésticos continua a ser imposta apenas às mulheres, a participação teórica e prática de Beauvoir nas ações dos movimentos feministas ao longo dos anos 60 a 80, e o processo de envelhecimento de uma mulher que se engajou nas causas feministas e o seu olhar antropológico sobre a velhice. Então, as teorias, né, sobre as obras de Beauvoir entendem que, se há o Segundo Sexo, que foi escrito por ela em 2 volumes no final dos anos 40, há também em 2 volumes o livro sobre a velhice, que é um análogo de uma parte diferente da sua vida, não é? Também com um viés antropológico existencialista. Então, esses tópicos poderiam se resumir na situação do corpo feminino, considerado apto apenas para as tarefas domésticas, como tema de um itinerário de reivindicações, e, finalmente, em fase de envelhecimento. Então, a dimensão corpórea é também retomada em um artigo de jornal El País, em 2019, em julho, 7 de julho de 2019, se publica uma matéria em alto estilo pela editora Marianne Martínez Bascunian sobre Simone de Beauvoir, e os tópicos principais, né, giram em torno da corporeidade. Na verdade, o que a jornalista está escrevendo, é que no âmbito da recepção do segundo sexo, né, em 1949, há uma certa interpretação de ambiguidade. De um lado, alguns supostos intelectuais, isso é relatado pela própria Simone de Beauvoir nas suas obras de memória, esses supostos intelectuais sentiram-se atordoados pela ousadia temática e a ousadia descrita em 1949, e a gente pode perguntar, parece que alguns se sentem assim até hoje, não é? Mas, em segundo lugar, em termos de maior relevo, inclusive de grande atualidade, a jornalista editora de El País, não é? Ela entende que, para certas leitoras, na época da publicação e ainda hoje, em cada nova leitura do livro, o segundo sexo teria elevado as experiências de vergonha e sentimentos de culpa das mulheres a uma inteligente e sutil reflexão filosófica. Isso devia estar aqui. Mas que é isso? Ô, Tiago, você esqueceu de passar para o aplicativo do PowerPoint, Tiago. Olha só. Imagina se eu consigo fazer uma coisa tão assim, uma coisa sobreposta a outra. Parece uma pintura pós-moderna. Tinha que ter um aplicativo, né, de PowerPoint que deformou aí. Me desculpem, tá? Mas a sentença final, essa sentença, ela é interessante do jornal, não é? E, na verdade, essa elevação à reflexão filosófica do que era sentido implicitamente, obliquamente, não é? Inconscientemente pelas mulheres, na verdade, é alguma coisa que reflete até hoje, porque isso corresponde ao fato de o segundo sexo, ele traz impacto na vida das mulheres em meio a sentimentos, sensações
que antes não eram descritos nas minúcias literárias ou científicas, como fez Simone de Beauvoir. Então, as suas leitoras, em 49, não liam sobre as suas próprias dificuldades de enfrentamento valorativo do corpo, suas dificuldades sexuais, seu sentimento de objetificação social, de compreensão dos modelos míticos forjados pela cultura, entre tantos outros temas. Então, Beauvoir, com O Segundo Sexo, ela abre espaços amplos para que esses assuntos possam ser repensados no âmbito da leitura e, sobretudo, das relações de diálogo ali no seu entorno. Então, sobretudo, retomando a dimensão do corpo feminino investigado no Segundo Sexo, várias perspectivas parecem dar coragem a muitas mulheres e feministas a repensarem sobre o silêncio que se projetava ao seu redor, como reflexo de situações assimétricas vividas culturalmente. O ponto, né? Um dos aspectos relevantes do livro é a discussão sobre a corporeidade biológica. Quanto vale o corpo? Haveria neutralidade nas interpretações? Como é visto o corpo feminino pelas mulheres e pelos homens, cujas posições valorativas não se registram, não é, equiparadamente ao longo da história? Beauvoir se volta justamente para essas questões. E nós nos deparamos, então, com a esperada sentença, que a Miriam já adiantou ali como o tema que muitas vezes é tomado como o tema simbólico, não é? No sentido de que simboliza, significa o livro O Segundo Sexo. Ele está escrito, essa sentença está escrita na primeira página do segundo volume do livro Não se nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade, continua Beauvoir. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. Então, para Beauvoir, somente a mediação com os outros é que pode determinar a condição de sujeito ou de objeto numa projeção de correlações existenciais. O mundo ele é compreendido pela dimensão corpórea, porque se recebe amor ou repulsa, prazer e dor, senso moral, discernimento crítico, por meio de estímulos que são também corpóreos. Então, é na relação com o outro sujeito que os traços de identidade feminina podem ser considerados enquanto características de um sujeito existencial ou relegado a uma condição de alteridade negativa, não é? Impelido, um corpo impelido à solidão, um corpo impelido ao abandono, à reificação, ou à banalização corpórea, ou um corpo que se ergue, não é? E se modifica e ressignifica ali, não é? A sua forma de lidar com essa situação. Essa é a proposta, né, da leitura receptiva das ondas feministas do texto de Beauvoir. Então, a autonomia do sujeito existencial, ele é uma construção de vida, não é? Ele não tem necessariamente a ver com os aspectos biológicos, não é, de um corpo masculino ou feminino, mas como se constrói, quais as possibilidades, situações de vida diante das quais a dimensão corpórea humana, não é, ela se depara. Então, as modalidades desse tornar-se um indivíduo marcado pelos traços de ser mulher provocam, numa perspectiva epistemológica, um nível maior de complexidade. As opressões, elas devem ser realçadas, assim também como as relações sociais que se estabelecem entre mulheres e homens em diversas situações existenciais. Então, entre vários aspectos, a reflexão sobre o corpo parece estar no centro das questões feministas da segunda onda, mas é uma reflexão que, de várias perspectivas, perpassa, não é, as outras ondas feministas, como, por exemplo, na terceira onda, para o feminismo da interseccionalidade, né? O corpo, na sua situação social, étnico-racial, de maior vulnerabilidade cultural, como esse corpo se apresenta na esfera dos entrecruzamentos.
Isso é uma questão das feministas da interseccionalidade. E, em Simone de Beauvoir, o ato de se tornar uma mulher compreende ambiguamente tanto a uma disposição valorativa determinada pela cultura, quanto a uma possibilidade de reagir a ela. Então, logicamente, as ideias revolucionárias do segundo sexo, ideias propostas há cerca de 70 anos, elas abriram várias portas teóricas e práticas no dia a dia das mulheres do século XX. Mas também na linha da decolonialidade, das críticas aos modelos eurocêntricos cunhados pela modernidade, nessa linhagem, há também uma atualização dos argumentos propostos por Simone de Beauvoir, embora de forma oblíqua. Na verdade, nós estamos falando de paradigmas históricos diferenciados. Na questão da interseccionalidade, a teórica Kimberlé Crenshaw, por exemplo, ela trata da forma como o racismo, o patriarcalismo, as opressões de classe e outros sistemas discriminatórios, eles criam desigualdades básicas que estruturam as posições de mulheres. Então, as questões que são ligadas às raças, etnias, classes e outras estão ali mescladas no entrecruzamento, e a teoria da interseccionalidade demonstra um sistema de opressão interligado. Numa coletânea temática sobre o tema organizado no Brasil por Carla Cotirene, nós podemos ler como a interseccionalidade impede reducionismos da política de identidade. Então, uma citação, a interseccionalidade elucida as articulações das estruturas modernas coloniais que tornam a identidade vulnerável, investigando contextos de colisões e fluxos entre estruturas, frequências e tipos de discriminação interseccionais. Quando se considera, por exemplo, o exemplo que está lá no livro da Carla Cotirene, quando se considera, por exemplo, a violência policial, parece que o sistema penal ele se volta apenas contra os homens negros. Quando se verificam os dados da violência doméstica, chegando até o feminicídio, alto nível de estatística no Brasil, parece que apenas as mulheres brancas é que constam como suas constantes vítimas. Qual é o lugar reservado às mulheres e às meninas negras na colisão entre raça e gênero? Essas mulheres e meninas negras, elas sequer aparecem como sujeitos a serem protegidos no cenário de violência, quando são, na verdade, as suas maiores vítimas. Ora, na introdução do segundo sexo, Beauvoir escreve que na cultura historicamente constituída, os homens são o sujeito da história e as mulheres o outro objetificado. Em seus termos, a mulher não é senão o que o homem decide que ela seja, daí dizer-se sexo, para dizer que ela se apresenta diante do macho como um ser sexuado. No caso dos feminismos contemporâneos, que investigam o tema da interseccionalidade, as mulheres negras estariam no ponto interseccional de maior vulnerabilidade, justamente como o outro do outro. Por um lado, seus corpos não são reconhecidos na sua condição de sujeito com maior mérito social, político, cultural. Por outro lado, esse mesmo corpo, ele traz consigo as marcas ancestrais de uma cultura de enfrentamento à ordem patriarcal, colonialista, escravagista, racista e capitalista, apontando os perigos de uma história única, universal, eurocêntrica. Pesquisadoras dos grandes centros acadêmicos atuais entendem que os traços embrionários dos grandes, das maiores críticas a essa projeção de banalização dos corpos, de fragmentação, de situações em que as mulheres, em situações específicas, nada valem, seus corpos, de forma nenhuma, contam ali numa projeção social, histórico, cultural. Isso já estaria presente no segundo sexo, assim como nas obras de Beauvoir, como América, Dia a Dia, ou Por uma Moral da Ambiguidade, ambas são de 1947. Em América, Dia a Dia, Beauvoir teria sido inspirada pelo seu amigo negro norte-americano, Richard Wright,
de quem ela era muito próxima. Também Frantz Fanon, o autor de Pele Negra, Máscara Branca, publicado em 52, era um fervoroso admirador de Richard Wright, amigo de Sartre e de Beauvoir. Então, Fanon era amigo de Sartre e de Beauvoir. Nas linhas das influências, o que Beauvoir admira e elogia em Richard Wright, autor de Black Boy, é a sua abordagem subjetiva da opressão, vista do ponto de vista dos oprimidos. Segundo a professora pesquisadora norte-americana Margaret Simons, da Universidade de St. Louis, foi justamente Richard Wright quem expôs a Beauvoir o conceito de dupla consciência, que teria sido formulado por William Du Bois em The Souls of Black People. Esse conceito, acrescenta Margaret Simons, torna-se, então, para Simone de Beauvoir, um modelo que ela assume em um segundo sexo, para pensar a experiência das mulheres enquanto condenadas a se verem por meio dos olhos dos homens, a se definirem ou serem definidas por eles, a se medirem com o critério de um mundo de valores masculinos que as rejeitam enquanto alteridade absoluta. No espaço da interseccionalidade, esse parâmetro é revisto da perspectiva antirracista e de gênero às mulheres, não é, sendo negadas, especialmente as mulheres negras, as mulheres que integram ali, não é, na verdade, os povos originários, sendo negadas pelas instituições públicas, por exemplo, a elas, o direito ao trabalho e, em seguida, o direito humano a poderem ser reclamantes das discriminações sofridas. Ser o outro do outro é ter marcado no corpo a vulnerabilidade e a desproteção na vida contemporânea. Vocês não acreditam, mas está acabando. Pena, né? Pulei aqui, né? Já emiti? Gente, só um minutinho aqui. Desculpa, é porque eu fiz uma coisa e agora os jovens vão consertar para mim. Fiz uma coisa errada. Bem, na verdade, o fato dela ter sido uma mulher branca europeia de meados do século XX... olha, passou, né? Ó, o Richard Wright. Eu gosto, sabe, mas não foi em vão, não, porque aí teve essa interrupção, desculpem. Senão meu carro vai ficar preso ali no estacionamento da igreja. Vai ficar muito abençoado, mas eu quero voltar para casa. Os meninos vão me salvar ali. Essa foto aqui é curiosa, porque um dia uma aluna minha da PUC disse assim: professor, a senhora já viu isso aqui? E aí ela me mostrou essa foto. E o que tinha nessa foto? Dizendo que Beauvoir participava. Essa foto, na verdade, é nos Estados Unidos, em Nova York, numa sessão ali de debates com o Richard Wright, que é o primeiro. Ali, não é? Então, isso num cenário só de interlocução. Então, as alunas estavam dizendo que essa foto era quando Simone de Beauvoir fazia... discursos, ela tinha um programa no rádio, um programa nazista no rádio. E eu disse, gente, mas como tiraram uma foto lá de 1947, de Nova York, passaram, transpuseram para um programa de rádio nazista. Beauvoir, sobre isso, é interessante, porque ela tem vários textos que foram publicados no Le Temps Moderne, 1945, 46 a 47, e um deles, chamado Olho por Olho, ela está analisando os julgamentos dos colaboracionistas franceses ali no final da guerra. E ela está falando ali, escrevendo sobre os abaixo-assinados que passavam ali, tentando propor uma pena comutativa, ao invés de pena de morte, para os colaboracionistas ser
uma pena de prisão perpétua, etc. Não é? Então, ela está fazendo a análise desse texto e na verdade, sabe-se como, não é, integravam ali movimentos de resistência, etc. Não é? Agora, eu fico pensando, por que será essa necessidade de inventar algo, não é, sobre Beauvoir? É só porque ela é autora do Segundo Sexo. Não é? É simplesmente porque ela é autora do Segundo Sexo. E isso se torna um escândalo, esse é o termo que é usado, né? O escândalo provocado por Simone de Beauvoir. Mas, quando ela trata de algumas questões específicas numa das suas obras de memória, de 1972, o título em francês é Tout compte fait, que, na verdade, foi traduzido como Balanço Final. Então, ela está escrevendo ali sobre a recepção, a interlocução que ela tem por escrito, não é? Cartas das feministas norte-americanas que integram ali a segunda onda, como Friedan, Millett, Firestone, entre outras. Então, ela escreve que algumas mulheres tomaram consciência da sua opressão, e vários artigos e livros foram publicados e formaram-se grupos de discussão e debate. E ela diz assim: o que essas mulheres reivindicam não é uma emancipação superficial, mas a descolonização da mulher, porque se consideram internamente colonizadas. Exploradas enquanto donas de casa, a quem a sociedade extorque um trabalho não remunerado, são vítimas de discriminação no mercado de trabalho, oportunidades e salários iguais aos dos homens lhes são recusados. E ela continua na página seguinte, né, que a mulher seja fabricada pela civilização e não biologicamente determinada. Esse seria um ponto que nenhuma feminista colocaria em dúvida. Contudo, ela escreve: há algumas diferenças entre as feministas e ela. Não é? Porque ela permaneceu num plano teórico, idealizando uma possibilidade de que, na verdade, a revolução social, não é, mudaria a condição das mulheres. E ela vai dizer: a revolução social não lhe pareceu suficiente para resolver os problemas das mulheres ao longo do século XX. E lhe espantava muito que essa exploração, não é, ela fosse aceita com tanta facilidade. E ela escreve a última citação, mas é uma citação tão bonita que eu não queria deixar de trazer aqui para vocês. Ficou deformado, desculpem aí, não é? Mas vamos fazer uma comparação, vamos pensar ali as democracias antigas e aqui o que nós temos no cenário atual. Ela escreve assim, também no balanço final. Considerando as democracias antigas profundamente ligadas a um ideal igualitário, custa conceber que a condição de escravos lhe tenha parecido natural. Aparentemente, a contradição deveria ter-lhe saltado aos olhos. Talvez um dia a posteridade venha a perguntar-se com a mesma perplexidade como democracias burguesas ou populares puderam manter sem escrúpulos uma desigualdade radical entre os dois sexos. Por momentos, embora veja claramente suas razões, ela escreve que ela mesma se surpreende com isso. Muito obrigada. Eu vou encerrar aqui e vou abrir os comentários. Obrigada. Bom, então está aberta aqui a possibilidade de uma interlocução. A professora Miriam vai conduzir essa interlocução por meio... muito bem. Então, esse microfone também está funcionando, né? Que bom. Então, sintam-se à vontade aí para... Só um minutinho. Eu acho que não está, não está? Ok. Professora, muito obrigada, maravilhosa a sua palestra, né? Acho que todo mundo aqui está de acordo.
todo mundo reparou, mas de toda forma a gente quer cumprimentar a nossa querida escritora Conceição Evaristo, que está aqui para prestigiar. Mas que honra! Não poderia ser por menos, né? A palestra da Magda tinha que ser tão bem Obrigada. prestigiada assim. Então, eu mesma, professora, teria duas questões para colocar. Vou resumir a uma só, para abrir o debate, né? Eu acho que, como nós nos alongamos e também nos atrasamos, a gente pode pedir ao pessoal da casa para ter um pouquinho de paciência conosco. Mas eu queria que você comentasse duas coisas, eu vou tentar resumir numa só. A questão dos mitos e o mito do andrógeno, que a antropologia tratava na época em que ela escreveu. Se tiver interesse em comentar, eu gostaria, porque é interessantíssimo. A gente fica assim fascinada quando lê o primeiro volume do Segundo Sexo, eu não cheguei ao segundo. E a outra questão é quando ela está terminando a primeira parte do primeiro volume do Segundo Sexo, ela entra naquela avaliação básica, discutindo a questão de como a biologia trata as mulheres da época, né, até onde a ciência tinha avançado na época, como que a antropologia trata, né, a origem dessa submissão e da opressão das mulheres e tal. E a questão do Freud, né, que ela faz a crítica, mas ela também diz que a gente não pode dispensar toda a teoria psicanalítica por causa da crítica, né, a como a mulher é vista pelo Freud, ou pela psicanálise. E também a questão do materialismo histórico. É um resumo assim, que ela faz, que eu acho muito instigante, e eu tenho certeza que a professora conhece muito bem. Obrigada. Mas a questão qual é? Desculpe. As duas questões. Porque é interessante ali a sua posição, a análise dos mitos, então pensar o mito da androginia lá do banquete de Platão, isso. Não na verdade, tem uma singularidade, e pensar que o ponto de partida, mas eu tenho que pôr minha memória para funcionar, e ela funciona só a hora que quer. O ponto de partida seria que essa separação valorativa, não é, entre o feminino e o masculino, num princípio mítico, ele não existiria. Não é? Então, para demonstrar que essa é uma construção que vai sendo ali, então, desenvolvida por modelos que são hierarquicamente determinados, né, em face a algumas questões de ordem histórica. E o enfrentamento, e isso corresponde também a que você está dizendo, está lá na introdução, o enfrentamento das perspectivas científicas da época. Não é? Eu não sei se eu vou concordar com você assim plenamente de que ela está fazendo esse elogio todo à psicanálise, não. Então, sei que tem muitas psicanalistas aqui, com todo respeito, né, minha amiga ali de coração, mas, na verdade, tem uma leitura de Beauvoir, que a psicanálise é um tanto falocêntrica, não é? Ela tem ali um pensamento de uma determinação invejosa da mulher, dessa estrutura falocêntrica, e a Beauvoir vai fazer a análise de uma perspectiva de um corpo existencial, o que existe ali numa situação em que as mulheres são definidas ali dentro de estereótipos específicos. Então, a biologia, a psicanálise, muito contribuem para que esses estereótipos eles sejam analisados de perspectivas fixas, quando ela entende que o corpo em situação ele tem um valor. Então, um exemplo que ela dá ali no Segundo Sexo é pensar que ela não está retirando da pauta de análise, não é, a dimensão corpórea biológica, né, o inconsciente, não é, em termos femininos, mas ela entende que a cultura tem uma determinação valorativa sobre isso. Então, o exemplo dela é o quanto vale o corpo em situações históricas. Então, ela dá um exemplo. Na China do século XIX, ao nascer uma mulher, isso causava tristeza à família. Não é porque tristeza, porque as famílias podiam ter apenas um filho, não é, no máximo, em algumas regiões, 2, mas não queriam que fosse uma mulher, porque já trazia em si o estigma, não é, de aumentar ali, de ser aquela culpada por aumentar a demografia chinesa. E muitas questões em nível assim
bem cruéis foram cometidas contra as crianças, as meninas recém-nascidas, até que o governo passa a acordar para essa situação. Nós sabemos que hoje, na China, a situação é muito diferente. Não é? Várias mulheres que, na verdade, ascenderam a um patamar social de trabalho, elas não querem se casar e ficarem submetidas às determinações familiares, não é? E não se veem mais, não é, da mesma forma. Então, a ideia de corporeidade, ela sofre uma mudança, não é? O quanto vale o corpo, ele vale naquela projeção ali de uma situação de vida específica. O corpo não é um útero, o corpo não são os hormônios, não é? Mas o que significa o útero para uma mulher que não pode ou não quer ter filhos? E o que significa o útero para uma mulher que tem vários filhos, mas, na verdade, o Estado não oferece nenhuma possibilidade para que esses filhos sejam cuidados e educados? Então, ela está analisando essa situação, não é, dentro de uma política social que é muito mais abrangente. Quer se inscrever? Está muito formal, levanta a mão e pergunta. Né? Então... Aqui, tem uma moça lá atrás, Miriam. Eu acho que a gente tem que dar chance para essa pessoa. Quem levantou a mão? Não. Não. Então... Pode falar, não precisa ter. Então, acho que dá até para ouvir, né? Por favor. Oi, bom dia. Primeiro, né, obrigada pela palestra. Eu que agradeço. Agora, eu queria só fazer, não me toma como provocação, por favor. Pode ser também. Mas, não, como psicanalista, eu li, mas isso não importa, que é a frase, não se nasce mulher, torna-se mulher, numa obra do Freud. Eu até anotei a página, só que eu não lembro do livro, da Obras Completas. Mas isso não é o mais importante. O importante é que eu comecei com a Simone de Beauvoir na minha adolescência e fui para a psicanálise, porque eu sei da conexão óbvia, né, do existencialismo com a psicanálise. Né? E essa frase a gente estudou, né, ao longo dos cursos psicanalíticos, que eu não vou resumir aqui, mas é importante para completar a lógica, né? Que por que não se nasce mulher? Nasce-se homem, porque o homem porta, né, o símbolo fálico, que é o pênis, que é do poder. Então, a mulher não portando, ela tem que fazer uma construção disso. E o que é interessante, porque isso para a mulher é até uma vantagem, porque o homem nasce com a ilusão de que tem o falo, né? O falo, ele circula, não quer dizer que é um definidor do masculino, não é uma característica. Claro que não. E aí eu me tornei feminista muito em função da Simone e das leituras da psicanálise por causa disso. Que quando Freud pergunta o que era uma mulher, no fundo é ela se fazer reconhecida, né? Porque não adianta nada ela ficar na sombra, né, do homem, do marido, de quem for. Então, eu acho muito legal essa frase que ela, diz que apropriou do Freud, mas não importa que seja dela. A leitura, a explicação vem muito em função dessa abordagem, né? Porque nós não temos um significante que nos define, o que é positivo. Não tem nada de diminuição, de desqualificação do feminino. Só isso, obrigada. Obrigada. Eu acho que talvez possa ter havido aí uma confusão, porque consta lá na segunda página do segundo sexo a questão... Mas depois, se quiser, pode falar também. A questão é o que é uma mulher. Beauvoir está dizendo, o que seria uma mulher? O que é uma mulher? E talvez isso, não é, possa estar ligado ao que o Freud está perguntando, não é, o que quer uma mulher. Mas a sentença que não se nasce
mas torna-se uma mulher, nunca vi nenhuma atribuição às teorias freudianas sobre isso, mas é claro que aí, se trouxer ali, não é, as possibilidades, nós temos várias psicanalistas aqui, podem nos ajudar nesse sentido. Mas tem uma curiosidade que, exatamente nesse livro, Obras de Memória, não é, de 1972, que foi traduzido como Balanço Final, no capítulo 7º, se não me engano. Esse é na introdução. Beauvoir vai dizer assim, que é no capítulo 7 mesmo, viu? Desculpe. Que Beauvoir vai dizer assim, que em 1949 ela teria escrito a sentença que se tornou ali emblema do seu livro, Não se nasce mulher, torna-se mulher. Que ela ainda concorda com essa expressão, e ela afirmaria, a não ser por um pequeno detalhe, que ela escreveria também em 1972, Não se nasce homem, torna-se homem. Também a virilidade é uma construção cultural. Né? Então, na verdade, tem ali uma abrangência maior. Por quê? Por que ela está fazendo essa revisão? Porque em 49 ela está estudando a especificidade da vida das mulheres. E ali, em 1972, ela está revendo um modelo, não é, muito assim da leitura do mundo, não é, o que teria acontecido com esse perfil antropológico da perspectiva existencialista. Não é? Então, para os existencialistas, não é, na verdade, a ação, ela que não é a determinante, ou é a condição de se ter alguma coisa na vida. Não se nasce preparado, não se nasce pronto, não se nasce com nada que defina aquilo que o ser humano é, mas ele vai se fazendo ser, não é, na medida em que ele existe, que ele atua ali no mundo. E a própria virilidade é uma construção, né? Nesse sentido. Quantos anos eu não te vejo? Tá bom. Ela tem uma voz alta. Né, Silvana? Pode? Precisa do microfone porque está gravando? Tá. Bom, primeiro, queria agradecer e... Fala quem é você. Desculpe, gente. Eu sou Silvana Koser, tá? Sou socióloga, trabalhei a minha vida inteira na UFMG, já estou aposentada, sou da época... Lá atrás, da né? segunda onda feminista. Sei lá, quase que da primeira, se bobear. Mas foi nessa época que a gente criou também o NEPEM, e, né, que, graças a Deus, está fazendo 40 anos também. Né? Mas queria agradecer demais, Magda, porque até cochichei ali atrás com o Jacinto, como foi brilhante, como você fala bem, viu? E foi um prazer enorme te ouvir. Mas a ironia das coisas permanece, né? Não é que eu estava vindo para cá, o Uber me levou para a academia de polícia. E no caminho, o rádio dele tocou e um desses pastores aí, dos mais terríveis que a gente tem aí, se expressando, também falou que ele estava fazendo uma defesa das publicações homofóbicas, porque ninguém nasce homossexual. E eu vindo para cá para ouvir a fala sobre a Simone de Beauvoir. E pensar também como que, quer dizer, todos nós somos construtos, né? E isso é muito legal, porque não é da ordem da natureza. Mas pensar também que o impacto e a capacidade, a potência intelectual dessa mulher, que em 49, aos 40 e poucos anos, ou 41 talvez, publica uma obra desse fôlego e que repercute até hoje, 41 mesmo. Dialogando conosco, com o nosso presente, e, ao mesmo tempo, a gente fica triste, porque a reação ao empoderamento feminino não se fez tardar e está aí numa virulência, numa capacidade de ataque que chega a nos impressionar. Então, não é bem uma pergunta, é mais um comentário e um agradecimento. Obrigada.
Ô, Magda, a gente já pode passar para outra pergunta. Claro. Mas eu quero comentar também, pode. Ei, Então pode comentar. você não tem tanto tempo que eu não te vi, mas que prazer em te rever. Mas pode comentar. Não, e eu junto com a sua. Então tá. É uma alegria, né, te ouvir. Eu sou colega da professora Magda na PUC Minas, né? E estivemos juntas recentemente compondo uma mesa no Dia Internacional das Mulheres e para mim aqui é uma grande alegria ouvi-la mais uma vez, né, falar sobre Simone de Beauvoir, mas dessa vez a vez mais completa, né, assim, da minha escuta, né? E ainda assim eu queria te pedir, né, é um pedido aqui na verdade, para você nos dizer um pouquinho mais, se possível, do processo de escrita da Beauvoir, porque você soltou uma pérola aí, né, que ela se faz feminista escrevendo, né, e isso é para todo mundo que escreve ou que se dedica psicanaliticamente também, né, aos processos. Eu vi aqui Conceição fazendo suas notas, né, o quanto é importante a gente fazer algo nascer dessa escuta, né, e eu queria ouvir um pouquinho mais sobre essa nascença da escritora Beauvoir a partir, né, e você ressaltou inicialmente a dimensão dialógica, né, da obra da Beauvoir, a partir da presença na sua construção de feminista desses movimentos, né, que são exatamente os que você procurou ressaltar, a ponto assim da gente poder talvez concluir, né, que Simone de Beauvoir se faz assim de um modo até datado, né, por determinados eventos políticos. Assim, eu queria aqui realçar uma dimensão plural da produção de um sujeito, né? Quando a gente se forma a partir dessa alteridade, desse contato com o outro, e nesse caso, de uma alteridade muito política para a construção dessa mulher, que é um assombro, né? Assim, para nós, para todas nós, olha, a gente está aqui, né, no século XXI, com essa vivacidade, conhecendo e se alimentando e se nutrindo de uma das maiores escritoras, né, de todos os tempos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse processo de escrita da Beauvoir, né? E talvez até, considerando que você coordenou um número na nossa revista lá da PUC recente sobre a questão da velhice, né, e também, assim, eu gosto muito de pensar esse arco da obra da própria Beauvoir, culminando nesse lugar do livro da velhice, onde ela vai fazer, né, uma teorização sobre o que significa envelhecer, né, e aí pensar, talvez, um pouco desse ponto de culminância, né, a Simone de Beauvoir, digamos, nesse momento da vida, está consagrando, né, digamos assim, um arco revolucionário que a produz, né, assim, talvez pensando aí desde, né, falou-se aqui dos gregos, né, esse arco da vida, é no momento da velhice que ela se consagra, né, propriamente a feminista produzida por todos esses movimentos que a compõem, né. Eu não me apresentei, eu sou a professora Luciana Pimenta. Eu e a professora Magda somos colegas lá no curso de Direito, né, embora ela também lecione no curso de Filosofia e em outros cursos, né. Obrigada, viu, querida? Não, eu só sou do curso de Direito também. Será que a gente pode encerrar com a última pergunta da Constância, que ela tinha pedido para falar? Uhum. Não? Podemos juntar, pode ser. Onde está? Constância. Por favor. Desculpa. Magda, é só para cumprimentá-la. Cumprimentá-la e agradecer muito por essa brilhante palestra que você nos propiciou. Obrigada. Muito obrigada. Um abraço. Muito obrigada. Agradeço a todas vocês. Bem, então vamos juntar aqui. Não consigo responder tudo que a professora Luciana Pimenta quer, porque ela está querendo uma leitura sintética da obra da Simone de Beauvoir, de Juventude à Velhice. São outro livro que você vai ter que escrever. Tem muitos anos assim, não é? Então, 70 anos de escrita é muita coisa. Mas vamos pensar. Mas tem um ponto ali que dá para responder e para pensar também, não é, o que a Silvana está dizendo, não é, a reação, né, negativa em relação às obras da Simone de Beauvoir. Não é, por um lado, em 1949 dizia, não, mas isso não é tema de filosofia. Por outro lado, hoje vai dizer, não, mas essa mulher, ela, na verdade,
ela é depravada. Então, não é possível que alguém queira ler um texto desse. Não é? Na verdade, é um texto muito lógico, não é? É uma escrita muito assim, muito coerente, muito culta, né? Dotada de grande diálogo com erudição, grande diálogo com as várias perspectivas da cultura. E é uma reação que a cada dia realmente fica mais intensa, né? E é talvez os saltos e rupturas paradigmáticos do mundo, né? A gente pensa que a gente está caminhando e, na verdade, retorna, né, em alguns momentos e a gente nem consegue entender bem o que está acontecendo. Mas, em termos de escrita, e aí pensar uma coisa interessante, eu até ia falar sobre isso, mas achei que ia estender e estava saindo fora aqui um pouco do tema. Numa obra de memória dela, que é A Força da Idade, é a segunda obra de memória. A primeira é Memórias de uma Moça Bem Comportada, de 1958, tem um título muito assim provocativo, e a segunda é A Força da Idade. A Força da Idade é positiva, ela quer dizer como, quando jovem, se tem força, né, para lidar com as questões do mundo. E logo no começo, ela escreve algo que, na verdade, se torna uma questão que pode ser desenvolvida de várias projeções. Eu acho que eu vou começar dessas projeções para vocês entenderem a intensidade do que ela está dizendo. Na mesma época que os existencialistas estão ali escrevendo, no final da guerra, e são principalmente os existencialistas franceses que eu estou me referindo, então eles criam uma revista, Le Temps Moderne, os Tempos Modernos, Sartre, Beauvoir, Merleau-Ponty, Raymond Aron. Então, eles estão escrevendo com novos paradigmas de enfrentamento ali das posições perante as mudanças do mundo. Não querem os paradigmas tradicionais, centrados em perspectivas morais, religiosas, porque o mundo deu uma virada ali depois da guerra. Só que os alemães também estão reagindo a isso, e tem um filósofo que todos vocês conhecem, todas vocês, que é o Hans-Georg Gadamer, e ele tem as perspectivas hermenêuticas dele, e aí, a professora Luciana certamente, né, já trabalhou com Gadamer, então ele tem um texto que se chama Revisão do Ser e o Nada, do Sartre, e o Gadamer escreve... o Sartre publica essa obra em 43, 44, e o Gadamer está escrevendo cerca de 10, 15 anos depois, dizendo assim, que não sabe por que os teóricos franceses, como Sartre, gostam de escrever sobre os 3 Hs, que na verdade seria Hegel, Husserl e Heidegger. Porque o Sartre não entende nada dos 3 Hs e ele continua a escrever sobre isso. O Ser e o Nada é muito bem escrito, é uma obra de um grande escritor. Então, o Gadamer faz questão de dizer, Sartre não é filósofo, ele é um grande escritor. Não é? E continua desenvolvendo, mas a gente entende perfeitamente que é uma reação ali da filosofia alemã à filosofia em relação à filosofia francesa. Não vou entrar nesse mérito, porque aí senão a gente vai ficar mais o dia inteiro aqui. Mas, em 1961, Beauvoir escreve essa segunda obra de memória, A Força da Idade, e ela está se lembrando das questões que são vividas de 1929 até 1945. Então é antes da guerra e durante a Segunda Guerra. E ela diz o seguinte, diante das mudanças do mundo, que Sartre e ela se definiam apenas como escritores. Eles não queriam ser chamados de filósofos, ela de jeito nenhum. Ela, hipótese alguma, ela se sentia extremamente perdida quando ela pensava que ela teria que resumir a sua vida aos sistemas filosóficos ali, até então, desenvolvidos. E ela ainda diz assim, numa sentença da página seguinte, a condição feminina não se presta a isso. Não é? Nós não podemos ser reduzidas a sistemas filosóficos. E ela dizia assim, Sartre e eu éramos escritores.
Nós queríamos escrever sobre a vida. Não, ela diz, ela não queria ter nenhuma redução a um sistema filosófico que determinaria como ela poderia e deveria escrever sobre o mundo. Ela era escritora, ela queria recriar o mundo a partir da sua forma de escrever. Mas o que a professora Luciana está dizendo, em relação ao segundo sexo, é que a escrita ela é própria da vida da Simone de Beauvoir. O seu traço identitário maior é ser escritora. Só que, ao escrever sobre as mulheres, a partir das várias pesquisas filosóficas, míticas, jurídicas que ela faz, que ela lê os códigos e tenta entender o que eles estão determinando sobre as mulheres, é que ela, pela escrita, ao escrever sobre as mulheres, ela vê que aquela sua escrita a constitui como uma escritora feminista. É nesse sentido, porque quando ela foi analisar as várias questões de vida das mulheres, ela não se concebia como tal, porque ela entendia que retirar as mulheres da condição humana como tal e tomá-las ali apenas numa preocupação feminina, isso poderia diminuir o valor das mulheres como seres existencialistas, porque elas se enfraqueceriam ainda mais. E é nisso que ela vai aprender, sobre isso que ela vai aprender mesmo com as teóricas e as ativistas feministas da segunda onda. Ela diz, nisso elas têm razão, elas querem mudar o mundo a partir de uma concepção feminina. E ela diz, eu lhes dou razão. Nesse sentido, ela modifica a sua forma de olhar-se a si mesma, e principalmente na interlocução com as feministas ao longo das 3 décadas posteriores. Mas a escrita, enquanto uma escritora, é o que a constitui ali, no seu traço identitário maior. Obrigada. Muito obrigada pela paciência de todas vocês, todos vocês. É sempre um prazer enorme ouvir a professora. A gente quer lembrar que no próximo sábado feminista, isto é, o segundo sábado de maio, nós vamos ter aqui o debate com Luciana Tolentino e a Macaé Evaristo, e o tema será o protagonismo da mulher negra hoje na educação e na política.